Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Silvio 2. O primeiro jogo dessa série, Silvio, lá de 2015, é um dos jogos mais originais de terror dos últimos tempos e de todos os tempos, eu ousaria dizer. O jogo ele sofre de problemas técnicos, visuais, etc. Afinal, ele é feito por um cara só. O talentosíssimo sueco Niklas Swanberg. Mas ele tem tantas características únicas, ele tem tantos prós que esses aspectos eles ficam para segundo plano, são completamente secundários e de forma nenhuma atenuam a experiência, que é uma das experiências mais intensas e diferentes para qualquer um que seja fã de terror, seja você um cara ávido ou seja você um cara que só gosta de Silent Hill ou Resident Evil. Essa continuação, ela vem, mesmo com uma campanha de Kickstarter que foi mal, não conseguiu arrecadar o quanto que ele gostaria, então é um jogo mais tímido, tacanho, menor em proporção, era para ser uma coisa muito mais grandiosa, mas o jogo foi lançado, o jogo existe, o que é maravilhoso porque ele é uma baita evolução do jogo original. Silvio, que você deve estar rindo desse nome, é uma expressão italiana que significa aquilo, aquela ou aquele que vive na floresta. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Niklas e ele me explicou mais sobre a origem desse nome, que foi um termo que ele cruzou quando ele fazia pesquisas sobre o passado das colonizações europeias nas Américas, do passado negro, de extermínio de índios e coisas do tipo. Então ele conta e ele diz que ele leu muito sobre o passado negro da Europa como um todo, do que aconteceu lá e do que aconteceu nas colônias dos países da Europa. E ele quis colocar um pouco disso no lore, na história, nas tramas, que são umas tramas fragmentadas, costuradas, tanto do Silvio 1 quanto do Silvio 2. Eu digo muito original porque na história desse jogo a gente joga com basicamente uma operadora de Foley, uma mulher chamada Juliette, que ela usa um equipamento profissional para fazer captura de vozes de fantasmas, o famoso EVP, que é o fenômeno da voz eletrônica, que você faz captura de sons e na análise minuciosa com equipamento próprio você consegue distinguir ruídos e captar mensagens do além. O primeiro jogo faz isso. O segundo jogo ele é muito mais focado nisso. Ele tira toda a gordura do primeiro jogo, todo o excesso do primeiro jogo, deixa só a parte interessante e acrescenta ainda mais o vídeo. Ela agora tem uma câmera de vídeo que ela capta imagens e você faz uma análise dessas imagens para encontrar fantasmas e saber o que eles estão falando. Então essa Juliette, ela não foge dos fantasmas, ela vai de encontro a eles. O jogo começa com ela perdida em um apartamento soterrado dos anos 70. A gente nunca fica clara a época que o jogo se passa, mas deve se passar mais ou menos nesse período, mesmo porque o equipamento eletrônico que ela usa é um equipamento antigo. Então no primeiro jogo você tinha um campo aberto grande para você passear de carro e ir nas áreas para fazer esses contatos com esses fantasmas. Nesse jogo é um campo alagado, como se fosse um parque gigante alagado, e você com latitude e longitude, com uma embarcação, você vai para diferentes áreas. São 9 áreas no total e você faz esses contatos com o além, tanto via áudio quanto vídeo. Então aquele combate, aquela arma que atirava peças de porcas, peças metálicas, nada disso existe. Não tem mais aqueles fantasmas enormes, aquelas formas negras não existe mais, como tinha no primeiro jogo. Nada disso existe, então é totalmente focado nessa captura, nesse contato com as entidades sobrenaturais de cada região. Então ela chega, por exemplo, num apartamento soterrado, todas as áreas são soterradas, ou então num teatro, num recital, em lugares bem interessantes de serem explorados, com um visual bem mais convidativo do que o primeiro jogo, e você com esse equipamento você coleta pistas do que aconteceram com as pessoas, do que aconteceu com as pessoas nesses lugares, para meio que colocar uma paz nesses espíritos, uma paz de espírito, e esses fantasmas poderem ir para seja lá onde eles forem, porque eles estão presos aqui por conta do que aconteceu com eles. As histórias são muito assustadoras, esse jogo ele lida com um terror muito diferente, então você não vai ter um visual aí, não vai ter nada de grotesco, não vai ter nenhuma criatura te perseguindo, não vai ter nada de perseguição, você não vai ter nenhum tipo de combate, você não vai ter ruídos altos, não vai ter uns jumpscares idiotas, não vai ter nada disso. Ele é totalmente focado nessa captura dessa mulher, nesse contato dela, que vai encontrar essas entidades para pôr uma paz aí, para entender a mensagem que eles querem passar e você poder ir para a próxima área. Então, meio que resolve cada região com uma nova latitude, uma nova longitude para você poder ir para a próxima área, sendo que você está atrás do namorado da Juliette, Jonathan, com a embarcação de um capitão
que estava ali pela área que cedeu o barco para que você possa ir para os lugares. Então, além, que é o mais legal desse jogo novo, além de você, com o microfone, capturar áudio, e aí você consegue palavras nesse áudio, que te leva a fazer perguntas para as entidades, porque não adianta você chegar num lugar que você não sabe nada do que aconteceu ali, você não tem com quem interagir, você não sabe o nome das pessoas que viveram ali, o que aconteceu com elas, para que você possa estimular perguntas interessantes para que você crie uma comunicação com o além. Então você precisa... E aí o jogo ele é um pouco convidativo até demais nesse aspecto, porque você vê pontinhos no próprio cenário, não tem um mapa nem nada, e aí você vai até esse ponto e ali você capta um ruído de um som, e aí você, através do equipamento, que é a parte mais interessante, você se sente meio que explorando profundamente esse áudio, esse vídeo, atrás de mensagens escondidas, criptografadas, de trás para frente, acelerado para trás. Você tem 6 formas de fazer análise, tanto do vídeo quanto do áudio. E se você joga isso com um fone, presta bastante atenção, o trabalho colocado nessas ondulações aí, nesses ruídos é absurdo. Então esse cara ele tem uma relação muito próxima com esse tipo de coisa. Ele tem muito interesse, o criador desse jogo, nesse tipo de coisa, tanto quanto essa Juliette, essa investigadora do paranormal, digamos assim, que se prontifica, que faz da vida dela um conduíte, né, um canal entre os dois mundos, esse mundo e o além. Então você tem todo tipo de história macabra que aconteceu com pessoas nesse parque alagado, e aí tem a parte mais interessante desse jogo novo, que são os vídeos. Então, como ele tem uma imagem muito suja, o gráfico de forma nenhuma incomoda, muito pelo contrário. O visual sujo contribui para o terror, porque nada é nítido, então você só vê uma forma ali, é como se você tivesse mesmo captado a imagem de um fantasma. É impressionante como funciona, e você, quando faz a análise minuciosa desse vídeo, às vezes você toma um susto, assim, que é um negócio que arrepia a tua alma, assim. Você está fazendo em câmera lenta para tentar pegar uma mensagem daquele fantasma que está naquele vídeo, e ele vem em direção à tela, assim. Olha, eu tô arrepiado só de falar. Então é um negócio diferente, 100% de certeza que você nunca viu nada igual. Você pode ter assistido filmes ou ter lido coisas a respeito, a internet é cheia dessas coisas, é cheio desse tipo de vídeo, de captura real de fantasmas e coisas assim. Esse jogo ele mostra isso de uma forma mais íntima, mais bonita, digamos. É um filme quase poético, porque a Juliette ela é de uma calma semi-depressiva, diria assim. Ela tá ali passando por umas situações absurdas em lugares nada convidativos, interagindo com assassinos e com mortos e ela tá bem, assim, tipo, eu tenho aqui minha missão, que é dar paz para esses espíritos, e é isso que eu vou fazer, e eu preciso estar com a cabeça no lugar para que eu possa entender o que está se passando. É absurdo. Eu colocaria Silvio 2 entre os meus jogos favoritos do ano, e Silvio pode ser que vire uma série, por que não? Imagino que esse cara ele esteja tão preso a essa franquia que depois de ver esse segundo jogo, depois de ver o final absolutamente fantástico, imprevisível desse jogo, imagino que ele vai querer continuar fazendo esse tipo de coisa, porque ir além nesse tipo de concepção eu não consigo imaginar o que ele poderia fazer. Só dar, claro, novas áreas, novos lugares para Juliette explorar, ou novos equipamentos para ela, mas eu acho que o Silvio 2 ele chegou numa completude de ideia, de argumento que é difícil alcançar, e assim, tão rápido, e é um jogo feito por um cara só, altamente admirável em todas as frentes. Então, se você nunca tinha ouvido falar, ou se você passou pelo jogo Silvio e ignorou, tô aqui fazendo com essa missão sobrenatural de falar, cara, esse jogo é absurdo, extremamente assustador, não deixe de jogar. Valeu.